Começa agora mais uma edição do programa De Docente, o programa de TV da Seção Sindical dos Docentes da UFSM, a SEDUFESM. Aqui você confere temas relacionados à luta dos trabalhadores e dos movimentos sociais, com enfoque especial para a categoria docente. Na edição de hoje, teremos a segunda parte da entrevista especial com João Carlos Bona Garcia, ex-militante da luta armada durante a ditadura civil-militar brasileira. Informações sobre a 59ª edição do projeto Cultura na SEDUFESM, Fernando Ferrari e o legado político para a atualidade. E também informações sobre a PEC 555, reivindicada pelo Movimento dos Servidores Públicos Aposentados e Pensionistas, o MOSAP, além de notícias da semana e do comentário semanal de Humberto Gabi Zanata. Na semana passada, exibimos a primeira parte de uma entrevista especial com João Carlos Bona Garcia, que abordou a sua experiência no Chile durante o golpe de Augusto Pinochet. No programa De Docente de hoje, exibiremos a segunda parte dessa entrevista, em que Bona Garcia fala sobre o seu exílio durante a ditadura militar brasileira, o início de sua militância e também a opção pela luta armada. Confira. Isso aí vem num período aí dos anos 60, né? Eu acho que os anos 60 foi muito marcante, entendeu? Para a juventude brasileira, e não só brasileira, acho que para a juventude do mundo todo. Tanto foi no Brasil, como vários países latino-americanos, o movimento de libertação na África, os estudantes na Europa, não é? Com mais de 68 na França, na Alemanha, enfim, na Itália, vários países. O movimento negro nos Estados Unidos. Então foi, né, um período assim, né, na história mundial onde foi muito forte a vontade de participação, principalmente do setor jovem da sociedade, né, que não, vamos dizer assim, que não se acostumava ou queria mudar o sistema que estava vivendo. Queria transformar as coisas, transformar o mundo. E isso aí vinha também em decorrência do momento que nós estávamos vivendo. A Guerra Fria ainda estava muito forte, no auge, e aí dividia muito a sociedade, entendeu? Entre americanos de um lado, russos do outro. Então, ou era socialismo, comunismo, ou era capitalismo, né? Naquele período era muito forte também, não só o movimento universitário, mas como também o movimento secundarista. E eu comecei a militância no movimento secundarista. Aí depois do golpe militar, isso aí se acentua mais ainda, porque é evidente que, como começou a partir dos atos institucionais, né? 1, 2, 3, 4, 5, aí foi reprimindo cada vez mais a participação. E aí sim aguçou mais ainda, entendeu? Quanto mais forte a repressão, mais forte, né, a luta pela liberdade. Então, por exemplo, para você ver, mesmo que nós, por exemplo, no meu caso, comecei a trabalhar muito cedo, com 14 anos já estava trabalhando, mas mesmo assim você participava do movimento estudantil, mesmo estudando à noite, às vezes estava trabalhando durante o dia. E que, para te dar só um exemplo como que funcionava, por exemplo, a gente marcou uma passeata, né? Que a passeata, além de você reunir as pessoas, mostrar para a sociedade, você, entendeu, ia cutucar, você ia instigar o exército, a polícia, enfim, todo mundo. E como a gente marcou uma passeata, a própria reação, entendeu, do exército que tinha em Passo Fundo, e da polícia, que foram também para o rádio para contrapor e pedir para os pais não deixarem os filhos saírem naquele dia, naquele horário. Ora, isso aí ficou motivo de uma curiosidade enorme. Aí, seguinte, nós estávamos prevendo um número X,
quando meia hora antes do horário da passeata, já tinha mais do que o dobro do que a gente estava prevendo de gente, né? Então foi uma participação aí muito grande. E também, por outro lado, a truculência, né, dos diretores de escola naquele período, né, porque como a gente fez essa passeata, né, e fizemos uma greve no colégio, eu me lembro que a gente acabou expulso, né? Foi o Solon Viola, que era o presidente, eu que era tesoureiro, entendeu, da época da União Passo-Fundo de Estudantes, acabamos expulsos do colégio, né? Inclusive proibindo que a gente circulasse, ficasse na porta de entrada do colégio. Então, isso aí tudo vai aguçando cada vez mais, mas a participação, entendeu, e o desejo de você mudar a sociedade, né, e o desejo de você, entendeu, derrubar a ditadura, porque você tinha um alvo, né, que era a ditadura militar. Então você concentrava esforços para a derrubada da ditadura e pedia em contrapartida o quê? Pedia liberdade e transformação social. Por quê? Porque estava na discussão do dia a dia, né? Era o fato, entendeu, de Cuba, o fato da Olas, né? As proezas todas de um engajamento do Che Guevara, a longa marcha do Mao, entendeu, na China. Então o mundo todo estava fervilhando. Tinha um divisor de água que começou a acirrar, entendeu, a luta. Como o Partido Comunista não dava a resposta que a juventude naquele momento, né, no seu afã, na sua vontade de fazer a transformação e de enfrentar a ditadura militar, acabou fazendo os rachos naquele período, né, que grande parte das pessoas que eram ligadas o Partido Comunista começaram a sair para engrossar os movimentos mais à esquerda que pregavam a luta armada. E aí nós que estava ligado já, entendeu, a uma parte da dissidência do Partido Comunista, em contato com o pessoal aqui em Porto Alegre, que na época era o Flávio Contos, o Raul Ponte, outras pessoas, teve a ideia de nós formarmos, entendeu, o POC, que era o Partido Operário Comunista, né? Bom, mas o que passou rapidamente, entendeu? A gente via que também dentro do POC a militância que você fazia era mais a nível de debate, de discussão, entendeu? Nível teórico, né? E mais do movimento estudantil. Mas nós queríamos mais, a gente queria era o enfrentamento com o regime. Partir para a briga, vamos dizer assim. E aí acabamos saindo do POC naquela época, e eu acabei influenciando um grupo grande na cidade de Passo Fundo para sair do POC, e todos viemos para a VPR. E com a VPR, aí sim, aí era luta armada, fazer ações armadas para conseguir dinheiro. Com o dinheiro você conseguia comprar armas, entendeu? Com as armas, nem que fosse para ficar, entendeu, dentro de um grande armário, entendeu, num aparelho, que na época nós chamávamos de aparelho, mas você estava, entendeu, fazendo ações armadas e tal. Até que começou depois, entendeu, o regime começou a endurecer também, porque você fortalece de um lado, fortalece de outro, e acabou vindo aqui para o Rio Grande do Sul um pessoal que era mais ligado ao DOPS, ao UBAN, de São Paulo, Rio e tal, como vieram aqui para o Rio Grande do Sul, tomaram conta do DOPS aqui naquela época, e começaram, entendeu, a fazer as prisões, prender todo mundo, e aí a gente acabou preso também naquele período. Com a prisão, nós ficamos aí praticamente quase um ano na cadeia. Nós tivemos no DOPS, que foi um período de interrogatório, tortura, querendo saber e tal. Ali tinha um setor do Exército que também torturava e tal. Mas, então você era interrogado de um lado, você era interrogado do outro, e a informação naquela época era poder.
né? Então você apanhava de todo mundo, entendeu? Né? E o que tinha que fazer era consistir em criar uma boa história que você mantivesse mesmo baixa tortura. Aí depois a gente passou uns dias aqui e nós fomos transferidos para a Ilha do Presídio, até que nós tentamos, tínhamos um plano de fuga, que é prisioneiro, quando sente que vai ficar muito tempo, tinha muitos processos naquela época, né, você só pensa em fugir, né, não tem outra maneira, né, até pela violência, pela tortura. Né, então nós tínhamos um plano de fuga e fomos delatados. Né, e em razão disso nós voltamos para o DOPS de novo e aí fomos levados para o quartel. Eu fiquei no 19RI, aqui de São Leopoldo, um tempo. Aí depois, no final, quando deu o sequestro, né, ou antes um pouco já, nós ficamos numa solitária, quase 30 dias no escuro, entendeu? Aqui no 19RI. Aí veio o sequestro, na época do sequestro, nós anteriormente, depois do sequestro do alemão, né, nós tínhamos, né, vamos dizer assim, a esperança de sair num sequestro, e aí conseguimos mandar alguns nomes, né, que estavam presos aqui para fora, e o pessoal, né, junto com o Lamarca, que era da VPR ainda, né, fizeram o sequestro do embaixador suíço, e nós saímos. Nós sentimos e víamos, né, que pela prática daquela época, essa era a crítica que nós fazíamos, né? Estou me colocando lá em 1960 e poucos, né? Nós achávamos que o Partido Comunista não reagia da forma que nós queríamos. Nós achávamos que dentro da nossa visão daquela época e no espírito que nós tínhamos de transformar as coisas, de transformar, né, não só o nosso país, mas nós queríamos, né, a revolução era internacional, né, nós achávamos que somente através da luta armada a gente podia derrubar a ditadura. Né? Inclusive até hoje tem muita gente que se pergunta ou coloca a situação, né, ou diz, escuta, mas você não foi equivocado, vocês acabaram, em vez de ajudar, né, acabaram, quem sabe, entendeu, favorecendo que o regime endurecesse mais e tudo isso. Eu não me coloco esse tipo de questão. Por quê? Porque você não pode retroagir no tempo. Nós tínhamos aquela cabeça. Né? A situação no Brasil era posta daquela maneira. Então você reagia daquela maneira. Entendeu? E ninguém pode me garantir ou dizer hoje, né, se foi certo, se foi errado. Se não dava para esperar, entendeu, né, arregimentar força e tudo isso, nós partimos para outra forma, que era a forma onde no mundo, entendeu, estava ocorrendo. Então, não pode dizer que totalmente, olha, estavam equivocados. Como equivocados? Se em outros lugares estava dando certo. Por que não poderia dar certo aqui? Agora, o que existia na prática? Né? Eram jovens, né? Sonhadores, né? Utópicos, né? E que bom que tem utopia, que teve utopia, porque também, senão a vida é o quê? Você sem ter uma utopia, você não tem muita razão. Né? E eram românticos, ou seja, você queria abraçar o mundo, né? Você tinha um coração enorme, achava que, né, não devia existir diferença social, não devia existir pobre, entendeu? Todo mundo devia de ganhar a mesma coisa, entendeu? Viver cada um de acordo, né, com as suas necessidades e não de acordo com as suas posses, né? Enfim, um regime, né, onde tivesse uma fraternidade muito maior. E qual foi o grande marco aí disso tudo? É que você interiorizou, você pensava e acreditava tanto nessa fórmula que você doou aquilo, né, doava aquilo que você tinha de mais sagrado, que era a tua vida.
E o exílio é um exemplo disso, que você depois vai fazer a tua vida, entendeu? Em outro país, sem nacionalidade, sem nada, com os olhos voltados para o Brasil, tentando voltar para cá, entendeu? Para continuar a luta aqui dentro, né? E ao mesmo tempo tendo que trabalhar fora, constituindo a tua família, e a vida segue. Eu trabalhei 1 ano na Argélia, fomos vizinhos lá do Arraiz, a gente conversava muito com ele, lia os jornais daqui, entendeu? Na casa do Arraiz, mas eu sentia a necessidade que precisava participar mais, entendeu? Com um grupo de brasileiros que estavam fora, estava vendo a luta pela anistia, e eu queria participar da luta pela anistia, e que eu queria também estudar, terminar meus estudos, trabalhar, entendeu, em outro país, e principalmente porque lá é uma sociedade mais, naquele período ainda era, hoje já é diferente, mas naquele período ainda era mais uma sociedade de homens, né? E a Célia queria estudar também, queria trabalhar, e estava difícil, né? Aí acabamos indo para a França, fui eu primeiro, depois a Célia foi com as crianças, ela ficou na Argélia um tempo e depois foi para lá. Eu fui presidente do Comitê da Anistia na França. Se fica fora muito tempo, o teu país começa a ficar cada vez mais longe. Você começa a perder, entendeu? Aquela tua raiz mais forte começa a fincar uma outra raiz no outro país. E com o tempo, isso aí é algo que vai solidificando cada vez mais, e o teu país vai ficando cada vez mais distante. Então a gente largou o trabalho, eu estava fazendo um doutorado, larga tudo e fecha a mala e vai embora. Não olha para trás, entendeu? Não é para recomeçar aqui de novo. Né? E foi ótimo, foi muito bom. Porque nós chegamos aqui num momento político também muito bom, formação de partidos e tudo isso. Né? Começou a reconstituir, né? Cada um foi tratar da sua vida, né? Dentro dos partidos que cada um escolheu, enfim. Né? Mas foi excelente. A íntegra da entrevista com Bona Garcia estará disponível nos próximos dias no site da Sedufism. A mostra de obras que integrou a 3ª edição do projeto Vivências na Sedufism estará novamente em exposição. Desta vez, o evento Educação pela Arte, o legado docente para a cultura, ocorre em parceria com a Associação dos Professores Universitários de Santa Maria, a APUSM, e teve abertura oficial na última terça-feira, dia 17 de setembro, às 18 horas. A mostra Educação pela Arte se estende até o próximo dia 27. O local da exposição, que conta com 22 obras de docentes da UFSM, será a sede da APUSM, com entrada franca. A próxima edição do projeto Cultura na Sedufism abordará a trajetória política de Fernando Ferrari e terá entre seus debatedores a presença de Fernando Ferrari Filho. O evento acontece na próxima segunda-feira, dia 23, às 6h30 da tarde, no plenário da Câmara de Vereadores de Santa Maria. Entre os debatedores, também teremos a presença do professor de História da UFSM, Ricardo Oliveira, que conversou conosco e falou um pouco da trajetória de Fernando Ferrari e também sobre o evento da próxima segunda-feira. O Fernando Ferrari ele nasceu na década de 20, mais precisamente em 1923, no município de São Pedro, aqui do lado. Só que na época, o município de São Pedro era distrito de Santa Maria. Então, de certo modo, o Fernando Ferrari ele era um santamarense, né? E a formação dele, parte da formação dele, se deu em Santa Maria. Quando ele fez o ensino inicial em São Pedro, depois ele veio para o Marista, em Santa Maria, estudou aqui e depois complementou a formação dele em Porto Alegre. Mas depois ele se vinculou ao PTB, foi deputado estadual, foi por 3 vezes deputado federal, mas mantinha uma relação muito próxima com Santa Maria, né? Circulava por Santa Maria. Até um fato que causou bastante impacto na trajetória política dele foi quando ele se candidatou à vice-presidência em 1959, que era as eleições de 60. Ele se candidatou a vice-presidente. Na época,
presidente e vice-presidente poderiam se candidatar separadamente. E ele se candidatou à vice-presidência partindo de um manifesto dos estudantes de Santa Maria que pediram o nome dele para ser candidato a vice-presidente. Então ele foi uma iniciativa local aqui de Santa Maria e ele assumiu essa iniciativa e levou essa iniciativa para o PTB para tentar angariar apoio e conseguir se candidatar a vice-presidente. Então ele tinha todo um vínculo com Santa Maria. Aí é no final dos anos 50 que há um rompimento dele com o partido. Na verdade ele é expulso do partido, exatamente vinculado a essas relações a uma disputa de liderança dentro do partido, né? Tem o Jango e o Brizola de um lado e tem ele do outro, né? E nesse conflito aí ele acaba perdendo e ele é expulso do partido e ele funda um novo partido, né? Que é uma agremiação que surge como uma forma para ele concorrer à vice-presidência, que é o chamado MTR, que era o Movimento Trabalhista Renovador. Até entre as propostas que ele defendia, a sua maior vitória foi a promulgação do Estatuto do Trabalhador Rural, que acontece em 1963, já num ambiente bem radicalizado no debate político, né? O Jango lá, no momento das reformas de base, e consegue ser aprovado o Estatuto do Trabalhador Rural. Já a reforma agrária, essa aí não sai do papel, né? E ele tinha uma proximidade, então, em termos com as correntes doutrinárias da época. Ele era muito vinculado à questão do trabalhismo, né? Sua principal referência era o Alberto Pasqualini. Eu diria, aliás, que o Alberto Pasqualini, né, em primeiro lugar, e o Fernando Ferrari são os dois principais políticos que buscam dar uma tonalidade mais sobre princípios, ideias que teriam que nortear a atuação política, né? E a memória sobre o Fernando Ferrari, isso é interessante, né? Porque a luta política também tem uma luta pela memória. A memória sobre o Fernando Ferrari, ela acabou sendo gradualmente esquecida, porque dentro do campo político, da luta interna dentro do partido, ele é aquele que perde. Então quando a gente fala em Brizola, todo mundo lembra quem é o Brizola. Quando a gente fala no Jango, todo mundo lembra quem é o Jango. Mas o Fernando Ferrari foi uma coisa que com o tempo foi sendo esquecida. Talvez relacionada a essa questão dele, nessa luta ele acabou perdendo. Também talvez pelo fato da morte muito prematura, né? Ele tinha pouco mais de 40 anos quando morreu. Ia fazer 42, se não me engano. Ele morreu bem novo. Então, essa memória sobre o Fernando Ferrari, sobre a luta política do Fernando Ferrari, é uma coisa que foi com o tempo sendo esquecida. E me parece que o grande mérito do evento é poder oportunizar com que se faça um debate, se discuta as ideias e se pense um pouco sobre quem é o Fernando Ferrari, que tem uma relação tão próxima com Santa Maria, né, que tem tantas homenagens relacionadas a ele, e me parece que nós tão pouco o conhecemos, né, ou pelo menos uma parte significativa da população não tem essa dimensão sobre quem foi essa figura, né, e eu acho que é isso que esse evento pode oportunizar, né, discutir, debater as ideias dele, pensar quem foi o Fernando Ferrari, né, e como ele tem toda essa relação com Santa Maria, né? E isso, para mim, me parece ser fundamental, né? Resgatar um pouco essa memória relacionada ao Fernando Ferrari. Reforçamos, então, o convite para o projeto Cultura na Sedufisme, da próxima segunda-feira, dia 23, às 6h30 da tarde, no plenário da Câmara, que tem como temática Fernando Ferrari e o legado político para a atualidade. No próximo dia 26 de setembro, às 5 horas, a Sedufisme, com a colaboração do Grupo de Apoio aos Povos Indígenas, o GAPIM, e da comunidade indígena da aldeia Três Soitas, em Santa Maria, realizará, na própria aldeia, o ato de lançamento da revista bilíngue As Aventuras do Índiozinho Bretã. A revista conta 3 histórias verídicas vividas por uma criança indígena em Santa Maria e em 2 idiomas, o português e a língua materna caigangue. A revista foi ilustrada por Joacir Dias Xavier. Na última semana, o Movimento dos Servidores Públicos, Aposentados e Pensionistas, o MOSAP, reivindicou a inclusão da PEC 555 na pauta do Congresso Nacional
Em seu texto, a PEC prevê o fim da contribuição previdenciária dos servidores públicos aposentados e pensionistas. Quem esteve em Brasília representando Santa Maria foram os professores Getúlio Lemos e Carlitos Schallenberger, e que conversaram conosco explicando um pouco da pauta e das lutas do MOSAP e também dos atos em Brasília. Este movimento não é o primeiro que aconteceu. Este movimento que já está até institucionalizado como uma entidade, que é o movimento dos aposentados, né, dos servidores aposentados. Então, tem provocado vários eventos no sentido de procurar eliminar, né, a cobrança de previdência dos servidores públicos que já se aposentaram. Na verdade, essa cobrança foi instituída em 2003 e desde lá tem provocado uma certa oneração às pessoas que se aposentaram e já tinham contribuído 35 anos ou mais para que fosse, quando parassem de trabalhar, usufruir do seu direito. E aí, depois de pararem de trabalhar, depois de contribuírem com 35 anos com a Previdência, ainda seguem numa contribuição de 11% ao mês. Bom, a participação acho que é fundamental, porque é um esforço nacional de todas as entidades e sindicatos ligados ao serviço público que têm aposentados, que querem que a PEC seja colocada em votação. E se colocada em votação, realmente todos eles vão ter vantagens. Então acho que é fundamental engrossar o movimento. E graças a Deus a direção decidiu que nós também participássemos. Certo. E qual é a avaliação do quadro em relação à possibilidade de aprovação dessa PEC? Como é que avalia o MOSAP? Como avalia? Bom, durante as manifestações no auditório Nereu Ramos, lá na Câmara dos Deputados, foi dito por vários líderes de partidos que lá discursaram que pelas 11h30, meio-dia, ia ter reunião de lideranças com o presidente da Câmara dos Deputados, né? E iam pedir a colocação imediata da votação. Agora vamos ao comentário semanal de Humberto Gabi Zanata. Dentre tantas tarefas do sindicalismo, e no caso do Sindicato de Professores, há também essa preocupação com os aposentados. É por isso que a SEDUFSM esteve presente em Brasília com os professores Getúlio e o professor Carlitos, representando os aposentados do nosso sindicato na luta para que a valorização dos aposentados seja permanente e que não fique ao sabor dos governos, a cada momento podendo mudar e querer surrupiar os seus direitos. O De Docente continua também com a entrevista com o Bona Garcia, agora relatando a sua atividade como guerrilheiro e como foragido no Brasil e no exterior, e demonstrando esse papel quando se reflete no país todo essas novas manifestações de rua, os novos momentos que o país vive, não podendo esquecer dessa forma a sua história. E é bom lembrar que nós teremos no dia 23, na segunda-feira, o debate com o filho do Fernando Ferrari Filho, professor da URGS, juntamente com os professores da Universidade Federal Santa Maria, este que é uma das lideranças nacionais, Fernando Ferrari, enquanto deputado, mas que tem as suas origens aqui na nossa região, natural de São Pedro do Sul, estudou no Colégio Santa Maria e fez toda a sua projeção política nacional no Rio Grande do Sul, sendo uma das destacadas lideranças, trabalhando muito em favor dos pequenos e especialmente dos agricultores, uma vez que o Estatuto da Terra é de sua autoria e foi a sua grande batalha. E também vale lembrar que continua exposta, juntamente na parceria com o SEDUFSM, com a SEDUFSM e a APUSM, a exposição dos professores dentro do projeto Vivências, na sede da APUSM, na rua Avenida Nossa Senhora das Dores, nessa parceria entre a APUSM e a SEDUFSM. E sejam todos convidados e participem desse intercâmbio, especialmente valorizando a arte e a cultura de Santa Maria e dos professores da nossa universidade. De Docente, até a próxima Decente.
O D-Docente de hoje termina aqui, mas seguirá disponível para o acesso através dos sites da TV Santa Maria e da Sedufisme. Também convidamos você a visitar as nossas redes sociais. Críticas e sugestões ao programa podem ser enviadas para o e-mail da Sedufisme. Obrigada pela audiência e até a próxima edição do programa D-Docente.